Bom dia! Eu quero deixar aqui hoje para você uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Vamos ler ali o versículo que está lá em 1 João 5,14, que diz assim, ó: E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha só. Olha só bem o que diz aqui, ó. Se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. Então isso quer dizer o quê? Que a gente sempre devemos pedir as coisas segundo a vontade de Deus. Os nossos sonhos, os nossos desejos, eles devem estar ligados ao propósito que Deus tem para nossa vida. E então que as nossas orações elas sejam sempre seladas com expressões que diga que cumpra a sua vontade, Senhor, e não a minha. Por mais dolorosa que sejam essas palavras, elas são muito importantes da gente falar, que seja feita a vontade de Deus. Eu lembro quando meu pai estava no hospital e ele sofreu em vida, né? Ele estava no hospital e chegou um momento que era eu e minha mãe a cuidar dele, a família cuidava, todo mundo se revezava, mas foi sofrido para todo mundo. Só que ele queria eu e minha mãe, ele queria nós, queria estar o tempo todo conosco, né? E eu lembro que ao ver o sofrimento dele, vendo ele sofrer demais, o corpo, a carne sofria demais, a alma já estava pronta, mas o corpo dele estava sofrendo demais. Eu lembro que eu ia para o banheiro do hospital e eu clamava por cura. Eu dizia: Senhor, cura meu pai. O Senhor tem poder para curar. Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que por suas pisaduras já fomos sarados. E eu crio nessa palavra, e eu creio nessa palavra. E eu creio que Deus cura sim. Eu creio que Deus ele levanta aquele que está em estado terminal e traz a cura. Eu creio nisso. Mas se for a vontade de Deus. E aí os dias ia passando, o tempo ia passando, e muito sofrimento, muita dor. E era dor para ele, né? Dor para nós. Aí um dia eu fui pro banheiro, porque eu sempre ia pro banheiro chorar. Aí eu recebia a força do céu e voltava de novo, porque perto dele precisava estar bem, precisava estar firme, forte, passar uma palavra para ele de força. Aí eu lembro que eu fui pro banheiro um dia, e aí eu disse assim para Deus: Deus, eu sei que o Senhor tem poder para curar. Eu sei que se o Senhor quiser, basta uma palavra sua e meu pai sai desse quadro terminal que ele está. Mas todavia seja feita a tua vontade, Senhor. Eu aceito a tua vontade. E nesse momento eu lembro que uma paz invadiu meu coração. Mas uma paz e ao mesmo tempo uma certeza de que meu pai seria recolhido. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, na nossa dificuldade, nem sempre a gente sabe qual é a vontade de Deus em certas situações que a gente vive. A palavra de Deus já nos diz que a gente não sabe orar como convém. Só que para isso nós temos o Espírito Santo. Então eu quero te dizer, peça para Ele, que Ele vai colocar as palavras certas na tua boca. A gente tem que apenas confiar. Porque, minha amada, a nossa certeza, ela não está no poder da nossa fé, mas no poder de Deus, no poder da palavra de Deus. Porque uma fé pequena, ela é como um grão de mostarda. A Bíblia diz que um grão de mostarda pode remover os montes. Isso aqui não se refere que a gente literalmente vai remover as montanhas, mas que são os grandes obstáculos que muitas das vezes estão no nosso caminho. E o que é um grão de mostarda, né? O grão de mostarda é um dos menores grãos, do menor grão. E por isso que uma pequena fé em Deus nos leva a fazer coisas muito grandes. E eu quero deixar alguns exemplos, qual eu estava em meditação. Por exemplo, se a gente tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um dos menores grãos, o que acontece com essa pequena fé, né?
que a Bíblia diz, se a gente tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, a gente remove montanhas. Só que não é pelo tamanho do grão, não é pelo tamanho da fé, é o tamanho do Deus que nós servimos. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos ajuda a superar as tribulações, as enfermidades. Então, uma fé pequena, mesmo que ela seja pequenininha, ela vai ajudar a gente a ajudar pessoas que nos fazem mal. Ela vai nos ajudar a entender o verdadeiro significado do amor, o qual um dos mais importantes foi Jesus, que se entregou por nós. E uma fé, por menor que seja, ela nos ajuda a vencer alguns maus hábitos que a gente tenha ou algum vício, porque a gente tem que crer em Deus, porque Ele é que é poderoso para libertar, Deus é poderoso para salvar, para curar, para libertar. Então a gente precisa sim aumentar a nossa fé, só que a gente tem que saber que o poder não está no tamanho da nossa fé, não está no poder do nosso braço, mas sim naquele que a gente crê. Então a gente pode vencer qualquer coisa. E é por isso que eu vim aqui hoje, trazer uma palavra de fé para ti, uma palavra de fé para tua vida. E eu quero te dizer que Jesus, ele não exige uma grande fé, mas uma pequena fé. Porque o nosso Deus é grandioso, não importa o tamanho da tua fé. O nosso Deus, ele é muito grande. As adversidades, né, às vezes elas se levantam, a gente passa por momentos bem difíceis, todo mundo passa. Mas não é só para que a gente sofra, porque a gente cresce no sofrimento, mas é para que a palavra de Deus ela seja cravada no nosso coração para sempre. As nossas lutas, as nossas aflições, elas vêm para nos ensinar, para que venha nos ensinar a andar em justiça diante de Deus. As aflições, elas mostram o quê? A nossa incapacidade e nos ensina a dobrar o nosso joelho diante de Deus, nos ensina a clamar, nos ensina a acreditar, porque a gente tem que entender algo sobre o coração de Deus. Deus, ele sofre quando a gente sofre. Deus, ele sente a nossa aflição, ele sente a nossa angústia. A própria palavra de Deus diz que todas as vezes em que Israel era afligido, que Deus sofria com eles. Quer dizer, toda angústia que eles passavam, Deus também ficava angustiado, né? Ou seja, Deus, ele conhece a tua luta e só Ele tem poder para te livrar. Então, cada batalha, cada luta que tu